Vamos lá! Hoje a gente vai falar de um tema que geralmente, quando a gente tem que falar dele, as pessoas elas ficam chatas. Ficam mesmo. A gente vai falar hoje como não ser chato falando de diversidade com ele maravilhoso, Eric Barbie! Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço. Me conta aí quem é você. Eu sou o Eric Barbie, o homem com nome de boneca. É meu sobrenome mesmo. Real. Real. Barbie mesmo. Barbie. É, não tem nada Sem de o E Barbie. no final, mas é ok. E quem é o Eric? Cara, o Eric é uma pessoa praticamente bombril, assim, mil e uma utilidades. O Eric é pai, o Eric é marido, o Eric é filho, é irmão, é amigo, é cantor, é palestrante, é publicitário, Deu uma leve é cansada ator. aqui, ó. É tipo assim, uma pessoa com múltiplas personalidades. Você é pai, qual é o nome dos seus filhos? Rafael, de 11 anos, e Vinícius, de 15. Tá fácil, 11, 15 anos, por isso que ele não tem cabelo, né? É, mais ou menos isso. Eric, eu te trouxe aqui pra gente falar de diversidade. Eu sei que você tá hoje com uma empresa que aborda muito esse tema dentro das corporações. Sim. Me conta como que vocês estão colocando esse tema diversidade, como vocês estão levando, como vocês estão falando disso, por que vocês escolheram falar disso? Traz pra gente. Bom, a empresa é a Diferentes, né? A gente escolheu, na verdade a gente foi escolhido, né? É muito louco, porque a Bárbara, que é minha esposa, que é psicóloga, palestrante, ela trabalha falando sobre isso há 20 anos, né? Nós somos jovens, começamos com 5 anos de idade, né? Mas há 20 anos que ela dá palestra sobre diversidade e é incrível, Mari, há 20 anos que ela dá a mesma palestra, não porque ela não ensaia outras palestras, mas é porque as pessoas não sabem. É um assunto que a gente tem que falar e é um assunto que a gente tem que não chegar cheio de dedo, mas a gente tem que falar com carinho. Eu sempre falo que é o seguinte, quando a gente está falando um assunto difícil para um adulto, é como se a gente estivesse falando com uma criança. Sabe Super Nanny? Que você tem que abaixar, que ela fala, abaixe no nível da criança e fale no olho. Com a voz calma, com amor, né? Com amor. A gente tem que falar de diversidade com amor. Porque não é na porrada que a gente vai enfiar as coisas goela abaixo, é na tranquilidade, é na leveza. E o que é diversidade, Eric? Cara, diversidade é tudo. Diversidade somos todos nós. Porque se a gente fosse pensar, nós somos 7 bilhões de impressões digitais perambulando no mundo. Todo mundo é diferente. Todos nós somos diferentes. Então nós fazemos parte dessa diversidade. Então a diversidade, ela trabalha com essa questão da empatia, de você respeitar o outro e você aceitar o outro do jeito que ele é, ou você se colocar no lugar do outro com o olhar dele. Não adianta você falar assim, eu sei como é que você se sente. Não, se você não se colocar no lugar da pessoa, você não vai saber como ela se sente. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. A gente tenta fazer isso do nosso lugar de fala, né? Que hoje é uma expressão super adulta. Eu adoro falar lugar de fala, gente. O lugar de fala! Eu acho chique falar isso. Muito chique e super contemporâneo, né? Lugar de fala. Cara, e assim, porque nós somos diversos na nossa equipe, né? Somos eu, a Bárbara, o Guilherme e o Leandro. São 2 psicólogos e 2 publicitários de formação. Que medo dessa união aí, cara. Puta merda. São gays, são uma mulher hétero, cis, um homem trans hétero, 2 homens cis gays, ou seja, nomenclaturas que não faltam, né? E que a gente tenta explicar da maneira mais legal possível para as pessoas o que é diversidade. Para que as pessoas não falam... Na hora que você fala de diversidade, o carinha fala assim, ó, pronto, ó, chegou o caga-regra. Porque é isso que a galera fala, que o pessoal chega para cagar regra ali na empresa, que você não pode... Porque a gente... Ai, hoje não pode falar nada! Hoje, nossa, tudo é politicamente correto. Não é isso. Assim, cara, não é isso. É legal lembrar que diversidade não é só sexual, né, Eric? Isso, exatamente, cara. E é isso que a gente fala muito. Diversidade, por isso que eu falo, né? Somos quase 8 bilhões de impressões digitais. Porque diversidade não é só diversidade sexual. A gente não tá falando só de LGBTQI, ABC. Hoje, quais são as siglas, Eric? Tem várias, atualmente, né? São LGBTQI+. Que significa... Porque o mais é a reticências do negócio. O que cada um se identifica. Sim, tipo, são eu as me identifico. Tá. A gente chama de caixinhas, né? L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de transgênero, que aí o transgênero ele é um guarda-chuva que tá todo mundo ali dentro. Transsexual, travesti, pessoas não binárias, pessoas que
que significa pessoas não binárias? São pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o sexo no gênero, né? Desculpa, olha eu falando coisa errada. Nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, ou são pessoas que se identificam com os dois. São pessoas que transitam entre os gêneros, ou pessoas agêneras, por exemplo. São pessoas que estão dentro do T. Estão dentro do T ou do mais. Tá. O Q quer dizer queer, né? Que é um termo em inglês que foi designado lá nos Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para abraçar. Além da diversidade sexual, a gente trabalha com pessoas com deficiência, pessoas que não se encaixam nos padrões de beleza, né? Porque hoje em dia são padrões impostos pela sociedade. Eu acho que hoje tá mais... quebraram muitas caixas em relação aos padrões, né? Os comerciais, eles estão trazendo outros tipos de referência. No dia a dia, as marcas estão se identificando com as diferenças. Então, eu acho que é importante a gente falar por isso, né? Porque essa luta não, porque não tem que ser luta, né? Porque ninguém tá indo pra guerra aqui. Exatamente. Porque é uma coisa que eu, Mari, sempre questiono. Quando as pessoas, elas estão ali falando de algo com violência ou agredindo as pessoas, e eu falo, cara, você nunca vai conseguir sendo violento, assim. Exatamente. Então, eu sempre trago isso. E racial, e de peso, e tem mulheres que eu acho que também... Xenofobia. No Brasil ainda é muito, muito forte. Eu atuo em São Paulo e a gente tem isso bem latente. E é importante a gente falar. E como que você caiu nesse tema, Eric? Na verdade, eu caí quando eu nasci. Eu sou transexual. Então, pra mim, é uma coisa que eu vivo desde bebê. Desde que eu me entendo por gente. Na verdade, lógico, que eu não nasci com 3 anos de idade. Olá, papai, olá, mamãe, sou transexual. É que eu acho legal. Isso que você falou é muito legal, porque a gente escuta muito assim, quando é que você descobriu que você era gay? Né? Sei lá, velho, quando eu descobri. Eu não descobri, meu. A Bárbara fala nas palestras, mas quando que você escolheu gostar de homem ou gostar de mulher? Ah, tá, peraí que eu acordei um dia, olhei no espelho e falei... Tô com a agenda aqui. Peraí que eu vou... eu acho que eu vou gostar de mulher. Hoje acho que eu vou ser gay, porque eu quero tomar uma lampadada na cabeça na Paulista. Gente, ninguém escolhe sofrer preconceito. Se as pessoas escolhessem, por isso que não se usa mais opção sexual. É orientação sexual. É pra onde o seu desejo te orienta, né? Legal. E conta pra gente como que foi isso, Eric, a transição, tanto pra você, porque, querendo ou não, a gente não escolhe, mas tem um processo, principalmente no seu caso, que foi físico, existe um processo, assim. Na verdade, eu queria que sua fala fosse pra quem está nessa situação, sabe? Porque eu acho que hoje a gente ainda tem pouco apoio. Quando a gente fala da questão LGBT, né, a gente fala de sair do armário, né? E aí eu brinco que os transexuais, as pessoas transexuais, elas saem 2 vezes do armário. Que aí o que acontece? Você cresce, não, é terrível. É você real, abre, cara. Pá! Aí você vê uma porta na frente, pá! Aí, né? E tem gente que sai 3, porque tem transexuais que ainda saem do armário novamente pra aceitar uma sexualidade que não é, por exemplo... Você fala, eu sou transexual. Então tá bom. Então você é um homem trans que gosta de mulher. E aí tem gente que não é. Se é um homem trans que gosta de homens, por exemplo. Tem vários amigos meus que são homens trans gays ou bi. Ou seja... Por isso que a gente tem que falar disso, porque cara, o ser humano são muitas possibilidades. São muitas possibilidades, assim. Mas me fala, por onde essa pessoa tem que começar, Eric? O sentimento, eu acho que sempre é muito consciente. Sim. Você sabe o que você quer, o que faz sentido pra você ali de um corpo, de muito uma louco porque, representatividade. Eu sempre falo nas minhas palestras que, assim, o negócio começa desde a concepção. Porque a partir do momento que uma mãe, um pai, um casal, ou homoafetivo ou hétero, tem um bebê ali em formação e sabe o sexo da criança, já começa a questão das expectativas. Você vai começar a criar expectativas em cima daquela criança, daquele bebê. Então, é uma menina. Ai, que linda. Vai ser uma bailarina. Princesa. Ai, que princesa. Ai, quarto rosa. Ai, não sei o quê. Meus pais se decepcionaram muito com isso. E os meus, então, nem te conto. É foda porque, assim... Desde cedo, cara. É o jeito que a mãe passa a mão na barriga. Você vê que isso rola, entendeu?
Se for um menino, chuta, pô, vai ser jogador de futebol. Ninguém fala, tá gerando uma menina, chutou, Marta, vai ser a Marta. Não, cara, sabe? A gente não quer destruir as barreiras, né? A gente quer que elas sejam mais, como que eu posso dizer? Flexíveis, exatamente. Porque assim, o processo de uma pessoa trans é muito complicado por conta disso. Até um certo momento, ela acredita que ela... Pode ir pro normativo. Sim. No meu caso, eu vou dizer pela minha experiência, porque é o que eu posso dizer que é o mais próximo de mim, sou eu. Ufa. Né? Ainda bem. Ia ficar Mas bem assim, mas assim, pela minha experiência, o que eu posso dizer? Não estava de acordo com o que estava acontecendo. Eu via aquilo crescendo e eu crescia e ao mesmo tempo eu lutava contra muita coisa. As pessoas me impondo e falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que usar isso, você tem que usar vestido, você tem que usar rosa. É um porre, pelo amor de Deus. Para com essa chatice, gente. Gente, até o terceiro colegial, gente falando, não, você tem que... O dia que você pegar um cara, não, você vai ver. Não, porque na formatura você vai ter que usar vestido. Não. Não. É foda porque é muito complicado. Até um certo ponto você não sabe o que você é. Quando você reúne informações suficientes para aquilo, você se liberta de uma tal maneira. E é o que eu sempre digo, a gente só consegue se libertar quando a dor é tão grande que você não consegue, você não cabe dentro de você. Você conseguiu sufocar aquilo até você até onde você pôde. Sustentar, né? Você sustentou, você sufocou aquilo. Na hora que o pintinho sai do ovo, sabe? Não tem mais. Na hora que terminou a gestação do pintinho, ele saiu do ovo. E quando você saiu do ovo, Eric? Eu saí do ovo o dia que eu assisti, eu tinha 19. O dia que eu assisti Meninos Não Choram. Que é um filme paulada na cara. É um filme super violento, é uma história real. E eu assisti aquilo, eu grudei na cadeira do cinema. E eu lembro que a minha ex-namorada, que me levou no cinema, saiu no meio do filme. Eu não aguento mais esse filme, que esse filme é horroroso, pelo amor de Deus, é muito violento. Saiu brigada comigo no cinema e eu segurando na cadeira. Eu tava assim, apanhando. Era como se eu estivesse apanhando de todos os lados. Só que eu precisava ver aquilo. Porque eu precisava saber que existiam pessoas iguais a mim. A você. Porque eu achava que eu era único, ou lerê, né? Nossa, tipo, ou coitado que... Veio sozinho. Vim sozinho sofrer todo o drama da humanidade. Mas não, existiam pessoas iguais a mim. A partir do momento que eu consegui ver que existiam pessoas iguais... Mais um motivo pra gente falar de diversidade, exatamente, cara. Pra que as pessoas se encontrem. Sim. Porque elas se dão apoio. Sim. Elas vão te dar o suporte. E aí, se você pega o suporte certo, putz, cara, você deslancha. Que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. E você saiu do cinema e falou, acabou. Cara, não, eu saí do cinema e eu chorei uma semana seguida. Que eu fiquei assim, né? Tipo, eu fiquei em catarse total. Chorei. Meu amigo vinha, o Jorginho, me pegava pra ir pra faculdade. O Jorginho tava fazendo pós-graduação. Me pegava pra ir pra faculdade, eu entrava no carro dele. Uma semana de terapia na carona. Eu não conseguia falar. Ele, cara, você tá bem? Depois de uma semana, eu consegui falar pra ele. Cara, eu descobri o que eu sou. E foi a primeira pessoa que eu falei. E aí eu comecei a procurar coisas assim. Que importante que é falar também, né, Eric? Exatamente. Encontrar alguém pra você desabafar. Ejetar isso. Muito, assim. cara, porque você precisa. Começar a tornar palpável aquela transição. E aí, é assim, né? Há 20 anos atrás, você não tinha um médico que te apoiava. Eu fui dar a maior sorte que eu achei um grupo que era um grupo de pessoas trans em Campinas. Você vai formando uma comunidade e as pessoas se ajudam, né? Essa comunidade, ela tá aí pra isso. A gente fala, poxa, a gente precisa se unir nas letrinhas, porque elas estão todas separadas ali. E elas precisam tomar forma pra se unir, pra se ajudarem. E nesses anos todos, Eric, qual foi o momento mais incrível da transformação? E qual foi o momento mais tenebroso, assim? Cara, eu acho que o momento tenebroso são todas as portas na cara que você recebe. Médicos. No momento da ajuda. Sim. Do tipo, Sim. eu decidi e eu preciso de ajuda médica. Sim. Tá. Além das violências que você sofre, violência verbal, violência física. Eu já apanhei na rua. É complicado. Mas assim, você tomar um não de um profissional que jurou, fez um juramento para que ele pudesse te ajudar, não importa o que fosse, você tomar um não do profissional que fala assim, não, eu não trabalho com esse tipo de gente, é bem complicado.
E aí você vê de muitos anos, com toda essa informação, com tudo isso, ainda existem pessoas que negam ajuda, ainda existem pessoas que negam o tratamento. Cara, ó, é um caminho ali, e por isso que a gente resolveu, cara, vamos pegar o diferentes e vamos falar nas empresas, porque, cara, quantos nãos eu já tomei em entrevistas de emprego? Aí o que acontece? Voltando os capítulos aqui, você é uma criança trans, você não sabe que você é trans. E aí você acha que tem alguma coisa muito errada. E você acha que você vai desapontar os seus pais. Então o que eu fiz? A minha defesa foi ser o melhor aluno, ser o melhor filho, para não desapontar tanto eles. Porque na minha cabeça eu já era uma aberração. Olha que loucura, tanto. É. Absurdo, né? Eu era uma Sendo aberração. você. Na minha cabeça eu era uma aberração. Então assim, pra, né, passar um paninho ali, Ser né, leve. vamos tirar notas boas, né? Por conta disso, quando eu comecei a faculdade, eu era o cara que tirava as melhores notas, um dos melhores alunos da classe. Então, a diretora me chamou junto com uma outra menina que estava na minha sala e falou assim, ó, eu tenho uma vaga de estágio para vocês, uma puta vaga de estágio massa, que eu acho que vocês são excelentes para vaga. Meu, era uma vaga, né? Vamos fazer a seleção, só eu e ela. E a gente era amigos, né? Nada, tipo, existia competição, porque Óbvio, era uma, né? Era uma única vaga para duas Exatamente. pessoas. Mas, vamos lá. Então, Nessa tudo época, bem. seus documentos já eram Eric? Não. Era Érica. Era porque eu tava, assim, eu não tava mais aguentando. Foi um pouco antes do cinema. Um pouquinho antes do cinema. Tá. Eu tava ali. Eu sempre fui um molequinho, sempre. Mas Entendi. os documentos, nada. Era um né? Érica. Era um. E aí, eu lembro que a pessoa falou assim, ai, muito obrigado, olha, mas nós vamos ficar com a outra candidata, muito obrigado, passar bem. Beleza. Foi. Ela foi melhor que eu, beleza, continuamos, né? E seguimos em outras entrevistas e outras portas na cara e vamos lá. E um dia, essa menina me chamou, queria conversar com você. Isso, assim, 2, 3 meses depois. E ela já tava trabalhando no lugar e tal. Vamos tomar um café? Vamos, tal. Ela, a vaga era sua. Oi? Como assim? Ela, não, a vaga era sua. Eu fiquei em segundo lugar. Eu falei, como assim, meu? Ela, não, eles não te contrataram porque esse seu documento não condiz com a sua aparência. Eu falei, pô, que legal, bacana, muito obrigado. Nossa, Eric, isso me dá um negócio, cara, que a minha vontade de falar, fala o nome, eu quero o nome, eu vou atrás dessa pessoa. Essa companhia faliu! Que bom, eu ri de verdade agora. Mas aí, Caraca, enfim, meu. né? Isso acontece. Mas isso Mais do que a foi gente uma imagina. das, né? Uma das. E conta qual foi o momento mais maravilhoso dessa transição, Eric. Cara, eu acho que o momento mais maravilhoso foi constituir uma família. Com certeza. Deu uma emocionada aqui agora. Deu uma leve chorada aqui. Só um minutinho, pessoal. Preciso dar uma... Só trazer aqui. Que lindo, cara. Amor, né, cara? Cara. O amor sempre ganha, não tem jeito. Eric, se você pudesse deixar uma dica, uma instrução, alguma coisa pra quem tá passando por esse momento, ou por quem já passou, o que você falaria, o que você deixaria aí de... Procure ajuda, procure pessoas que são iguais a você, para que você possa ter referências. Legal. Pessoas que já alcançaram patamares maiores, por exemplo, pessoas que já estão com nível já avançado de transição e pessoas que estão com nível bem antes de você. Porque você vai ver o que você foi e o que você pode ser, né? E assim, não entre numa caixinha, sabe? Não seja aquela pessoa que tem gente O que ainda aconteceu pensa, com o outro talvez não aconteça com não, você. cada um é um indivíduo. Uhum. E as pessoas, e eu digo mais ainda, você não precisa ser eu falo da questão dos homens trans, você não precisa ser um homem trans machista. Posso fazer uma perguntinha que todo mundo deve te fazer? Pode. Eric, a careca é por causa dos hormônios? Sim e não. A careca é porque meu pai é careca. Enfim, genético. É genético, cara. Você que toma os hormônios, você ativa o gene, né, que tá ali no seu Masculino. DNA. E meu pai é carequinha também. Seu Carlito, mestre dos magos. É careca e baixinho. Não tem como não fazer essa pergunta, eu acho que todo mundo deve te perguntar isso, né? Pergunta. Tipo, ai, nasce barba e cai o cabelo. Nasce barba e cai o cabelo. Recentemente, alguém comum entre nós me perguntou isso. Como é que é esse negócio? Eu tô apavorado. Não, calma. Veja a sua família, veja como é que são os seus antecedentes, seus antepassados, e aí você vai ver como é que você vai ficar.
Eu sou você. Seu pai eu sou é você cara. amanhã, né? É aquela história básica. Muito maravilhoso, Eric. Muito obrigado por estar aqui. Imagina. Eu acho que a nossa conversa sobre diversidade é mostrar que a gente tem que ser a gente, né? E mostrar o nosso melhor lado. Que nem você falou, cara, eu tava ali e eu explodi. Eu acho que quando a gente explode de ser nós mesmos, você explodiu a tempo, né? Sim. Porque você ainda tá com uma vida, vivendo Sim. você. Sim. Então, quanto antes você explodir em você, melhor, assim. Não tenha vergonha de explodir em si. O melhor tombo é aquele que quando a gente cai em si. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Valeu, man. Valeu. Obrigada por ter Obrigadão. vindo, viu? É nóis. Tchau!